Hoje, vamos dedicar nosso tempo para entender o que está no horizonte para o Banco do Brasil. A gente vai focar bastante em 2026 e nos anos seguintes. Isso. Temos um material bem completo aqui, então a ideia é destrinchar tudo. Vamos passar pela nova política de pagamentos da empresa, o calendário que já foi divulgado. As projeções de lucro também, né? As otimistas e as mais cautelosas. Exato. E no fim, tentar conectar os pontos e ver o que tudo isso significa. Perfeito. E o interessante aqui é que a gente tem uma combinação de fatores. De um lado, notícias frescas que acabaram de sair do forno sobre as decisões da diretoria do banco. Do outro, temos análises que olham o filme completo, o histórico e as expectativas. Nosso trabalho vai ser juntar essas duas pontas para ter uma visão bem clara do momento. De proventos, o famoso payout, para 2026. A primeira pergunta que vem à cabeça é: o que mudou? Pois é, e aqui vem a primeira surpresa. O que chama a atenção é que não mudou nada. Ah, é? É. O Conselho de Administração bateu o martelo e decidiu manter o payout em 30% do lucro para o exercício de 2026. É exatamente o mesmo percentual que já estava definido para 2025. Na prática, o banco está dizendo: olha, vamos continuar distribuindo a mesma fatia do bolo aos nossos acionistas. Entendi. Mas 30%, para quem acompanha o mercado, esse número soa um pouco baixo, não? Muitas empresas, especialmente as mais maduras, costumam distribuir uma fatia maior do lucro. Qual é a implicação real disso para quem investe? Sua intuição está correta, é um percentual considerado baixo, sim. E a principal consequência disso está na forma como esse pagamento provavelmente será feito. A expectativa geral do mercado é que, por ser um valor menor, a totalidade dele seja paga via juros sobre capital próprio, o JCP. E é aqui que mora o detalhe que muita gente esquece. O imposto, certo? Exatamente. Diferente dos dividendos, que são isentos, o JCP tem aquela mordida de 15% de imposto de renda retido direto na fonte. Então, quem investe precisa ter muito cuidado para não se iludir com os números brutos que aparecem nos portais financeiros. Pode dar um exemplo prático. Como essa diferença aparece no bolso? Claro. Imagina que aparece uma notícia dizendo que o Banco do Brasil vai ter um dividend yield, um retorno em dividendos, de 5% em 2026. Parece razoável, né? Sim. Mas, se todo esse valor for pago como JCP, você precisa tirar 15% dessa conta. Então, aquele retorno de 5% vira, na prática, algo em torno de 4,25% líquidos. É uma diferença considerável que precisa entrar no planejamento. Fica o alerta, então. Mas além do percentual, outra coisa me chamou a atenção no material: o cronograma de pagamentos. Eles anunciaram 8 pagamentos ao longo do ano. Isso é bem fora do comum, não é? É uma ótima observação. A maioria das empresas paga trimestralmente, às vezes semestralmente. Qual a estratégia por trás dessa frequência toda? Sim, é um diferencial. O banco confirmou essa estrutura de 8 pagamentos, a distribuição é bimestral, o que na prática significa um fluxo de renda muito constante para o acionista. Bimestral. Isso. Serão 2 pagamentos em março, 2 em junho, 2 em setembro e mais 2 em dezembro. E essa previsibilidade vai até o nível dos anúncios. Vai sim. Por exemplo, a gente já sabe como será o começo de 2026. Os pagamentos que caem na conta em março serão anunciados em fevereiro. Vai ter um primeiro anúncio no dia 12 de fevereiro, que deve vir junto com o balanço do quarto trimestre de 2025, e um segundo anúncio logo depois, no dia 19. Nossa, bem detalhado. Sim, esse padrão se repete ao longo do ano. Para quem busca uma renda passiva recorrente, é um modelo bem interessante. Ok. Então, quando o dinheiro vai cair na conta é super previsível, quase um reloginho. Mas o quanto vai cair já é outra história, né? Porque isso depende do resultado do banco, que, como você mencionou, tem seus altos e baixos. Perfeito, você tocou num ponto central. Essa previsibilidade do calendário contrasta fortemente com a volatilidade histórica dos resultados da empresa. O tamanho do bolo que será dividido, esse sim, varia bastante. Vamos falar um pouco sobre essa volatilidade. Olhando o histórico, o desempenho do banco não é nem de longe uma linha reta para cima. É mais como uma montanha-russa, com picos e vales bem definidos. Exatamente essa imagem. Os lucros e os proventos do Banco do Brasil operam em ciclos muito claros. Tivemos um ciclo de alta espetacular, por exemplo,
com uma valorização de mais de 1000% entre 2002 e 2008. Uau! Mas logo depois veio um período bem negativo que se aprofundou ali por 2014 e 2015. E, mais recentemente, vimos uma nova recuperação muito forte a partir de 2020. O padrão é cíclico. E a pergunta que fica é: em que ponto desse ciclo nós estamos agora? Estamos subindo, descendo ou no topo da montanha-russa? A leitura da maioria dos analistas é que estamos entrando em uma fase de desaceleração. A projeção geral aponta para resultados mais fracos em 2025 e 2026, com uma possível retomada do crescimento começando a se desenhar a partir de 2027. Mas essa dependência tão forte de ciclos não é um risco gigantesco? Quer dizer que o banco fica totalmente refém de fatores externos, de um movimento que ele não controla. Não existe um esforço interno para tentar suavizar essas ondas, para diversificar e fugir um pouco disso? Essa é a questão-chave quando se analisa o banco no longo prazo. O motor por trás desses ciclos, o que dita a música, é a forte correlação da empresa com o preço das commodities. O Banco do Brasil é, e sempre foi, um pilar fundamental do agronegócio no país. Certo. Então, quando os preços de soja, milho, café caem no mercado internacional e, para piorar, os juros aqui dentro sobem, o setor do agro é atingido em cheio. A capacidade de pagamento dos produtores rurais diminui. O que, imagino, se traduz diretamente em aumento da inadimplência para o banco. Precisamente. É o efeito dominó, clássico do agronegócio. A inadimplência sobe, o banco precisa separar mais dinheiro para cobrir possíveis calotes, as chamadas provisões para devedores duvidosos, e no fim da linha, o lucro cai. Uma reação em cadeia. Exato. E quanto à sua pergunta sobre diversificação, sim, o banco busca outras frentes, mas o agro ainda é o coração da operação. Aceitar essa ciclicidade é, em grande medida, parte do negócio. E existe um padrão nessa queda? Quanto tempo ela costuma durar antes da maré virar de novo? O padrão histórico sugere que o banco tende a apresentar resultados mais fracos por um período que varia de 3 a 5 trimestres. Depois disso, começa uma recuperação gradual. A expectativa do mercado hoje, com base nos dados que a gente tem, é que o ponto de virada na inadimplência, o fundo do poço, aconteça lá pelo segundo semestre de 2026. Entendi. Então o banco historicamente dança conforme a música das commodities. Mas a gente sabe que o mercado financeiro vive de antecipação, certo? O que os analistas estão prevendo para essa virada que você mencionou para 2026? Eles já conseguem enxergar a luz no fim do túnel, mesmo que ainda estejamos entrando nele? Sim, o mercado já está fazendo as contas para frente. E, curiosamente, mesmo esperando um ano de transição, as projeções para 2026 mostram uma melhora em relação a 2025. A média das projeções de 12 analistas consultados no material aponta para um lucro estimado de 24,6 bilhões de reais para 2026. Peraí, me ajuda a entender. Um aumento de 30% no lucro de um ano para o outro, logo depois de um período que a gente acabou de dizer que seria o fundo do poço. Isso me parece bem otimista. O que precisa acontecer na economia para esse número virar realidade? Parece um cenário de tudo dando certo. É uma leitura válida. O otimismo vem do fato de que a base de comparação, o ano de 2025, é esperada como sendo muito fraca. Ah, entendi. Então, qualquer melhora marginal já gera um crescimento percentual grande. Mas você tem razão. Para atingir esses 24,6 bilhões, o cenário econômico precisa ajudar. Ok. Aceitando esse número, o que ele nos diz sobre o preço da ação? Ela estaria cara ou barata? Usando esse lucro, a métrica mais comum de preço sobre lucro, o famoso PL, ficaria em apenas 4,9 vezes. Para dar um contexto, a média histórica do próprio banco é de 6,6 vezes. Ou seja, mesmo com um lucro que ainda não é o pico, a ação estaria sendo negociada com um desconto considerável em relação à sua própria história. Certo. Então o PL está baixo, o que sugere que a ação está barata. Mas, como falamos no início, o dividendo que vai ser pago é meio fraco, por causa do payout de 30% e do imposto. Como a gente casa essas duas informações que parecem contraditórias? Uma ação barata que paga pouco.
E essa é a armadilha onde muita gente cai. É aqui que a gente precisa olhar para outra métrica, o Earning Yield. É um conceito que ignora o quanto a empresa distribui e foca só no poder de geração de caixa dela. Ok. Basicamente, ele responde a seguinte pergunta: quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu valor de mercado total? Então, o que você está dizendo é que olhar só para o dividendo de 4% ou 5% é uma armadilha. Que a verdadeira história está nesse lucro todo que o banco gera, mas que, por enquanto, não está distribuindo. É como se a empresa estivesse basicamente guardando 20% do seu valor em caixa a cada ano. Exatamente. Você resumiu a ideia perfeitamente. O dividendo é o que você recebe no bolso hoje. O Earning Yield é a medida real da usina de dinheiro que a empresa é. E fazendo a conta para 2026, se a gente pegar o lucro projetado de 24,6 bilhões e dividir pelo valor de mercado atual do banco, que está na casa dos 120 bilhões de reais, chegamos a um Earning Yield de aproximadamente 20%. 20%? Nossa, esse número sim é impressionante. É altíssimo. E a tendência é melhorar. Para 2027, as projeções já sobem para um lucro de 30 bilhões de reais. Isso faria o PL cair para 3,9 e o Earning Yield subir para incríveis 25%. 25%. Isso. Colocando em perspectiva, se o banco entregar o que o mercado projeta, nos próximos 3 anos ele poderia gerar 87 bilhões de reais em lucro. Isso é mais de 70% de todo o seu valor de mercado atual. De alguma forma, esse valor gerado tende a voltar para o acionista. Ok, esse cenário otimista do consenso do mercado é realmente animador, especialmente quando olhamos por essa ótica do Earning Yield. Mas, como a gente sabe, no mercado é sempre bom ter um pé atrás. Existe alguma análise mais pé no chão que não conte com esse cenário de recuperação rápida? Um estudo mais conservador? Com certeza, e é fundamental fazer esse contraponto. Temos no material uma análise da casa de análise Varus que faz exatamente isso. Eles partiram de premissas bem mais pessimistas para modelar o futuro do banco. Um verdadeiro teste de estresse. E o quão pessimistas eles foram? Bem pessimistas. Para 2026 e 2027, eles consideraram um retorno sobre o patrimônio, o ROI, de apenas 11%. 11%. Isso. Para quem não está familiarizado, o ROI mede a capacidade do banco de gerar lucro com seu próprio capital. E um ROI de 11% é muito, mas muito abaixo do pico de 21% a 22% que o banco alcançou em 2023 e 2024. Basicamente, eles estão projetando que o lucro mal vai crescer nesses 2 anos. Entendi. E só a partir de 2028 eles projetam uma recuperação gradual para um ROI entre 15% e 17%, que é um nível mais alinhado com a média histórica, nada espetacular. Entendi. E mesmo com essas premissas super conservadoras, qual foi o veredito? A ação ainda parece uma boa oportunidade nesse cenário mais cinzento? E aqui vem a grande surpresa da análise. Mesmo nesse cenário pessimista, o estudo deles chegou a um preço justo para a ação de quase R$ 26. Sério? Sim. Considerando os preços atuais, isso ainda indicaria um potencial de valorização de 22%. Isso é impressionante. Quer dizer que, mesmo no pior cenário projetado por eles, o retorno ainda é muito bom. Isso me diz que o mercado talvez esteja pessimista até demais com o preço atual da ação. Essa leitura? É exatamente essa a conclusão. A análise sugere que o preço atual já embute boa parte das dificuldades esperadas para os próximos 2 anos. E para quem tem uma visão mais longa, o número é ainda mais forte. O retorno esperado de longo prazo, segundo essa mesma análise conservadora, fica na casa de 20,2% ao ano. 20% ao ano? Isso. Se a gente descontar uma inflação média de 6% ao ano, estamos falando de um retorno real de IPCA mais 13,4% ao ano. É um retorno real extremamente significativo para qualquer carteira. Certo. Acho que conseguimos montar um quadro bem completo. Se a gente fosse resumir tudo o que conversamos, a mensagem para 2026 parece ser uma de paciência. Teremos resultados e dividendos mais modestos, na casa talvez dos 4% ou 5% líquidos, exigindo que o investidor espere. Exato. A recompensa, segundo as análises, tanto a otimista quanto a conservadora,
estaria no médio prazo, a partir de 2027 e 2028, quando a recuperação dos lucros deve se materializar de forma mais clara. Exatamente. A tese de investimento parece ser de curto prazo, desafiador, mas com um potencial de médio e longo prazo muito interessante, que parece ainda não estar totalmente refletido no preço atual da ação. E para deixar uma reflexão final, toda a nossa conversa girou em torno da forte dependência do banco em relação ao agronegócio e, por tabela, aos preços das commodities. Certo. Esse é o fator que, historicamente, dita os ciclos. A grande questão que fica para o futuro é: até que ponto a diversificação das operações do banco poderia, um dia, quebrar ou, ao menos, suavizar esse ciclo de volatilidade? E, mais importante, quais seriam os primeiros sinais que um investidor deveria observar para identificar essa possível mudança estrutural no padrão da empresa? A questão central é: diante de um dividendo líquido que é projetado como baixo e um cenário de curto prazo, assim, desafiador, as ações do banco representam uma oportunidade de valor oculto a médio prazo ou os riscos atuais superam e muito o potencial de retorno? Eu vou defender que, apesar dessa fraqueza momentânea, a avaliação atual do banco representa, sim, um ponto de entrada muito atraente para a investidora com um horizonte de tempo mais longo. E eu vou argumentar que a volatilidade histórica, a forte dependência do agronegócio e a baixa remuneração imediata ao acionista tornam um investimento arriscado demais no momento atual. Bom, a minha perspectiva parte de um ponto que, assim, eu acho que muitos ignoram. Enquanto o mercado se fixa no dividendo de 5%, a métrica que realmente importa aqui é o que a gente chama de Earning Yield. Basicamente, é o lucro que o banco gera em relação ao seu valor de mercado. Com uma projeção de 24 bilhões de reais para 2026, esse Earning Yield é de 20%. Isso significa que para cada R$100 que você investe na ação, o banco está gerando R$20 de lucro. Mesmo que esse dinheiro não vá para o seu bolso hoje, é um valor imenso que está sendo incorporado à empresa, sabe? Por isso, mesmo análises conservadoras chegam a um preço justo de quase R$26 por ação, um potencial de valorização de 22%. Provavelmente vai ser pago 100% via juros sobre capital próprio, o que implica uma tributação de 15% na fonte para o investidor, resulta em um retorno líquido muito baixo no bolso do acionista. E tem mais, não podemos ignorar a correlação forte e, eu diria, perigosa do banco com os preços das commodities e a saúde do agronegócio. Com juros mais altos e preços de commodities em baixa, a tendência de aumento da inadimplência, o que impacta diretamente os resultados. Apostar numa recuperação a partir de 2027 é especulativo, pois o histórico mostra que estamos entrando justamente num ciclo previsto de queda para 2025 e 2026. Entendo essa linha de raciocínio, mas o que ela desconsidera é que focar apenas no dividendo é como olhar para um agricultor que está guardando as melhores sementes para a próxima safra e reclamar que ele não vendeu tudo na feira hoje. O valor está sendo reinvestido para uma colheita muito maior no futuro. Se o banco gerar 87 bilhões de lucro nos próximos 3 anos, como projetado, isso é 70% do seu valor de mercado atual. Esse lucro retido fortalece o balanço e, inevitavelmente, impulsiona o valor da ação. Veja bem, o problema dessa lógica é que, na prática, o investidor de renda passiva recebe um dividendo líquido de 5% para segurar o risco. Você fala em lucro retido, mas qual é a garantia de que esse valor será distribuído ou refletido na cotação, especialmente num banco estatal? O histórico mostra que esse valor pode ficar represado por anos, enquanto o investidor tem um retorno pífio, né? E falando em histórico, ele também nos mostra que o banco costuma patinar por 3 a 5 trimestres antes de iniciar uma recuperação. O próprio mercado, ele já antecipa um ponto de inflexão na inadimplência no segundo semestre, o que pode mudar a percepção sobre o papel bem antes de 2027. O mercado se antecipa a esses movimentos. Certo. Seu ponto sobre mercado antecipar é válido, mas ele se baseia numa recuperação do agronegócio que não é certa. A inadimplência está subindo agora e a capacidade de pagamento do produtor está diminuindo. Por que o investidor deveria assumir esse risco esperando um ponto de inflexão hipotético quando o resultado de 2026 já é amplamente esperado como fraco? Porque mesmo cenários mais pessimistas oferecem uma margem de segurança.
Análises que assumem um retorno sobre o patrimônio, ou seja, a rentabilidade do banco, de apenas 11% para 2026 e 2027, bem abaixo da média histórica, ainda indicam que a ação está barata, com um potencial de retorno anualizado superior a 20%. Isso sugere que o pessimismo já está em grande parte no preço. Mas isso me leva a questionar a validade dessas projeções de longo prazo. Estimar lucros crescentes para 2027 e 2028 me parece otimista demais. A história do banco nos mostra que esses ciclos de baixa das commodities podem ser mais longos e profundos do que o esperado, o que invalidaria completamente essas estimativas. Imensa capacidade de geração de lucro do banco, mesmo em cenários adversos, aponta para um descolamento significativo entre o preço atual e o valor intrínseco da companhia. Já a minha posição final é de cautela. O retorno de curto prazo é baixo e o investimento depende de uma recuperação cíclica num setor notoriamente volátil. O custo de oportunidade de manter o capital alocado em um ativo com perspectivas fracas para 2026 é simplesmente muito alto. No fim, parece que estamos olhando para o mesmo ativo de dois ângulos diferentes. Você está focado na armadilha, que pode ser o próximo ano. E eu diria que você está de olho no potencial que essa armadilha esconde para quem tem paciência de esperar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.